bem, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada, gente, está incrível. Tratamos de um tema muito interessante, útil, do nosso cotidiano, fidelidade. Estamos falando um pouquinho sobre tempo, talento, tesouro, recursos, como cuidar deste mundo da terra, como usar todos esses recursos, essas bênçãos de Deus, do modo correto, que vai abençoar a gente e vai colocar a gente no nosso devido lugar e Deus no seu devido lugar. Eu queria desafiar, eu continuo desafiando você a continuar perseguindo a gente aí, acompanhando cada episódio e, de certa forma, aí tendo nesse momento de bate-papo aqui, uma forma para que você aprofunde cada vez mais a sua experiência de confiança, de dependência e de compreensão de que tudo pertence a Deus, de que, embora Ele tenha dado tudo para a gente, Ele deixou muitas orientações, restrições, limites para que você mesmo, você e eu, fôssemos protegidos e vivêssemos uma vida feliz aqui neste mundo. Bom, nós temos hoje a alegria de poder receber aqui um grupo de pessoas do coração. A gente tem um carinho muito especial. Eu, particularmente, tenho admiração por todos eles. Tô demais aqui, a gente está puxando já aqui, né? Mas eu vou chamar ele aqui direto de Sete Lagoas. Sete Lagoas, não. Canoas! É isso aí, ele é casado com Kátia. Jonas é o filho dele aí. 12 anos, né? 13 anos, tô indo bem, hein? E ele também tem uma filha que está na Argentina, cursando medicina, a Eduarda. Ele já está à frente do Ministério Jovem, olha a profecia. Olha aí. MDA, Ministério dos Exploradores e Aventureiros aqui, atualmente na PL, mas já atua nesse departamento e outros antes também dessa área. Já há 6 anos, ele coordenou no ano passado grandes eventos aqui na nossa associação. Pastor, uma versão mais assim, chilena, César, pastor César Nascimento, pastor César, brother, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast No Contexto. É isso aí, meu amigo, pastor Fabrício, é uma alegria sempre poder estar com vocês aí, salve, salve, juventude. Você deveria estar muito aqui, bom, cara. É isso, meu amigo. Salve, salve, juventude, uma alegria estar com vocês aí em mais um podcast. É verdade, trimestre passado eu fui meio que boicotado aqui pelo pastor Fabrício, mas tô de volta, muito obrigado pelo convite aí. Cadeira cativa aqui já. É verdade, né? Uma alegria poder estar com você aí, que está nos assistindo ou nos ouvindo o podcast, mas nós não estamos sozinhos. Bem acompanhado, hein? Estamos muito bem acompanhados. E eu gostaria de apresentar ele, Garoto propaganda PL, hein? Ah, é? Verdade, garoto propaganda. Modelo. Que isso, rapaz. Ele, pastor Leonardo Barbosa, casado com a Paula, também tem o filhinho Theo, que segundo ele, acordou ele hoje, 4 horas da manhã. Bom dia, papai! É isso aí, meu amigo. Exame de Covid no nariz. Ele exatamente. Isso é uma piada inteira, deixa eu ver. É isso mesmo. Ele é líder do Ministério Pessoal, o melhor líder do Ministério Pessoal e também Escola Sabatina da Associação Paulista Leste. É o melhor, não tem igual, não tem igual. Nesse nível aqui, ele é top, é o Escola Sabatina viva. Pastor Léo, é isso daí. Só dá artista nesse lugar aqui. É muito bom estar entre amigos. Muito bem, você que está aí nos assistindo, é um prazer imenso estar aqui novamente no podcast. Quase fui boicotado para não estar aqui, mas louvamos a Deus pela presença. Não, a gente não chamou porque estava de regime aí, interromper. É que o povo falou que eu precisava fazer uma dieta para poder caber melhor dentro do cenário, essas coisas slim, assim. Mano, tá slim, viu? E graças a Deus nós não queremos voltar para a vida que estávamos antes, né? Vamos louvar a Deus por isso. Mas aqui nós não estamos sozinhos. Temos que ter uma presença para poder aperfumar e deixar o ambiente mais saudável na presença desse povo aqui. Nós temos aqui a grande Gabriela Victório. É o que eu disse, desde sempre falando. Correto, né, cara? Gente, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Todos pastores, amigos. Tô sentindo um pouco de ressentimento aqui de não participarem antes do podcast, né? Mas tá tudo certo. E dessa vez participando do podcast, né? Fora da produção, né? Que estamos Gente, só aqui um parênteses, a Gabriela com o PV e a equipe da comunicação faz parte da nossa produção aqui. E ela estava aqui já ansiosa, revoltada, vários episódios que nunca gravou. E a gente teve que liberar, não teve jeito, hein? E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Esse podcast, ele acontece do jeito que acontece, porque a Gabi tá por trás. E agora eu tô preocupado, porque ela tá faltando isso, falta tanto tempo. E agora? Vamos lá. Não vou estar dando pitaco dessa vez, né? E eu gostaria de apresentar aqui nosso pastor Fabrício Leão, vulgo chefinho também, né? Mais conhecido como Lion. Pastor, é um prazer estar aqui com você e dividir a bancada com todos vocês aqui. Que bom, Gabi, a gente agradece pela sua participação também com a gente aqui, pelo trabalho que tem feito ao longo desses... Todos esses... tem quantos episódios? 80 aí?
80? Ih, já não lembro. Já passamos a conta aí, chegamos quase aos 100 episódios. A gente agradece aí a Gabi, o PV, o Eric aí também que faz parte, a Sueli que não tá aqui, não tá com um bebezinho aí, tá? Acho que já voltou, já voltou. Enfim, a gente queria agradecer vocês aí pelo trabalho dedicado, tá? Há também aqui o Léo, o César. Cara, a gente não tem esse nome aí, tá? E a gente também queria agradecer você que tá acompanhado aí, estamos iniciando o ano, no sexto episódio já. O ano, janeiro já era, né, cara? Já era. Cara, voa, tá voando, hein? 2023 tá voando. Mas nós queremos aí ter uma escola sabatina jovem também, cada vez mais viva, focada aí na missão, no estudo da palavra de Deus, no serviço, se relacionando, estando ali junto ali cada sexta-feira à noite, ali também comendo, estudando a palavra, com um tema mais relacional, e também cada sábado pela manhã, aí aproveitando esse conteúdo a mais, esse suporte a mais, o podcast no contexto, em áudio, em vídeo, para você aprofundar o seu estudo da palavra de Deus através da lição de jovens. Bom, nós queremos também desafiar você a continuar seguindo a gente aí nas nossas redes sociais, Jovens Adventistas APL. Você pode acompanhar os bastidores, os que vão estar gravando, os cortes da semana, para que você já entenda um pouquinho um spoiler do que vai acontecer no tema da semana. E você também acompanhar os eventos do Ministério Jovem, as ações da igreja dos jovens aqui, não só na Paulista Leste, mas também na América do Sul. A gente está linkado aí com todas as ações da igreja aqui em nosso território. E também você pode acompanhar aí, @PaulistaLeste, o nosso canal do YouTube, acompanhar os episódios anteriores, a minutagem de um dia específico, de um tema específico que você quer aprofundar mais na semana, e também compartilhar com a sua galera aí, com seus jovens, no grupo do WhatsApp, em áudio, em vídeo, na plataforma que você achar melhor. Tá bom? A gente queria iniciar esse momento, como também é aí na sua igreja, na sua classe de jovens, com uma oração. E eu queria pedir ao Léo aqui que orasse, pedisse aqui a bênção de Deus, para que o Espírito de Deus nos ajude a extrair o máximo dessa lição incrível. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui explanando da tua palavra. Amém. E pedimos nesse momento que o Deus Espírito Santo possa se fazer diante de nós. Amém. Nos ilumine, nos dê a tua graça e a tua paz e abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, gente, o tema da semana, estamos aí numa série já de personagens, cada um com uma história de altos e baixos, né? Nos ensinando sobre o valor e a importância da confiança em Deus, da dependência de Deus, em colocar a Deus em primeiro lugar. E sempre aí com, também, obviamente, nem todo mundo só erra, mas temos aqui muitas experiências lindas de pessoas que têm aprendido a ter essa experiência de doação, de altruísmo, de entrega, de confiança em Deus. E tem um personagem na Bíblia, icônico também, uma figura muito forte aí para o povo de Israel, e para nós também, né? Jacó, tem um nome já meio que estranho, né? A gente vai entender um pouco mais sobre a experiência dele aí. Doador promissor. Interessante, né? Que a doação, quem tem essa atitude de vida, só tende a progredir, né? A crescer. Eu queria até começar aqui pela tirinha, queria que vocês olhassem aqui para a tela, aqui, além da lição. E eu queria ouvir a impressão de vocês, antes de ler o texto aqui da semana, qual é a impressão que vocês conseguiram. É claro que uma chargezinha tão curta, mas que, quem sabe, resume muito bem a experiência, a história desse personagem da Bíblia. O que é que mais chamou a atenção a vocês na tirinha da semana? Eu acho que a questão é confiança. Dá para ver a primeira parte, né? Jacó tentando passar um pouco por cima dos planos de Deus, né? Uhum. Então, depois batalhando ali com o próprio Jesus. E no final, não há cura sem conforto. Então, quando ele confiou, ele entendeu o propósito. E um cara que achei legal esse final aqui, fiquei pensando, tá? Um cara que teve muitas feridas, né? Passou por muitas dores, porque... Imagina você enganar seu próprio pai, cara. Já pensou? Fingir quem você não é durante... né, boa parte da sua vida, né? Carregar essa questão de ter no seu caráter essa ideia de ser um cara enganoso, que não é confiável, né? Que tenta... os fins justificam os meios, né? Verdade. E é alguém que realmente, como nós, todos nós aqui, né? Que vivemos às vezes uma farsa, uma fraude. É importante esse processo de cura, senão a gente não consegue ir a lugar nenhum, né? Você pode ter tudo, toda a riqueza do mundo, mas ter um coração machucado, cheio de culpa, medo. Verdade. Ressentimento deve ser muito ruim. E vocês dois aí, cara, agora prepara a gavete, prepara aí, viu, que agora vem comentário profundo aí, viu? Bom, sabe o que eu achei interessante na tirinha ali é o seguinte, ó, quando a gente, eu coloco a gente aqui, quando a gente engana alguém, quando a gente age de forma fraudulenta, se realmente quisermos ter uma cura real,
um momento ou outro de nossa vida, nós vamos ter que ter uma luta com Deus, um confronto com Deus. Sim. Seja com o joelho dobrado, seja no nosso quarto ali, coração quebrantado. Então, quando a gente engana alguém, quando a gente, sabe, faz uma fraude, enfim, trai alguém, um momento ou outro na nossa vida, nós vamos ter que ter esse encontro com Deus, essa luta com Deus, para realmente sair curado, transformado e perdoado. A cura e transformado, E né? transformado. Eu acho interessante a projeção. Você coloca ali Jacó confiando em si mesmo, ele querendo fazer as coisas. A qualquer custo. Eu quero. A luta, ele reconhecendo quem ele é e depois ele entendendo que não há cura se você não passar pela descoberta de si e saber quem é Deus na sua vida. Eu acho legal nesse contexto porque nós descobrimos que as nossas forças não têm valor algum se nós não aprendermos a lutar com Deus. E isso é uma projeção não somente para a nossa vida, para o futuro, mas é para a eternidade. Não há vida promissora sem uma luta íntima com Deus, né? É incrível, né? Uma tirinha. Bom, você também deve ter tido a sua impressão aí também. Coloca no chat aí pra gente aí. Compartilha a sua impressão, você tá acompanhando esse episódio aí, já no início da semana. Não esquece de compartilhar também com a gente aí qual é a sua impressão. O que é que você aprendeu com a charge da semana aí, tá? Eu queria ler o texto aqui, o texto base da semana, Gênesis capítulo 28. Eu vou ler aqui a partir do verso 10. Conta aqui um resumo, um momento muito importante da experiência, da história desse personagem, de Jacó. Eu vou ler aqui a partir do versículo 10, capítulo 28 de Gênesis. Diz assim, ó. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e do seu topo alçava os céus, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abrão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado agora. Verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Interessante que essa promessa de Deus, né? Essa experiência, esse sonho que Jacó teve, já no início, ali, após ter um momento difícil ali, em família, ter que fugir, é no começo dessa experiência, aparentemente já desastrosa, né? Que Deus faz uma promessa incrível para ele, né? E ele não começa já com tudo completo, né, César? Ele começa Sem nada. Sem nada, né? Talvez com a roupa do corpo. Mano, contextualiza a gente aí pra gente. Até aí, essa mesmo- promessa feita pra ele. Até mesmo o travesseiro dele era uma pedra. Nem o travesseiro ele conseguiu O cara não levar. tinha nada. Não Você tinha vê quando eu casei, É. eu tinha uma mala azul sem alça. Você acredita nisso, cara? É mesmo? Casei com a linha ali e tal. E passamos 2, 3 dias ali juntos. Eu fui embora pro internato. Estava estudando já fazendo teologia. Depois de 30 dias que ela foi, teve, né, fazer formatura e tal. Pediu demissão dos empregos que tinha para casar com o teologão. Não. Cara, fazendo faculdade, já pensou? Chegamos em casa, tinha o fogão em casa e o botijão. Tá bom. E as coisas viriam de São Paulo, de um irmão que me doou, veio tudo de um caminhão e tudo. Olha só. Mas não tínhamos começando praticamente com nada, né? Mas é incrível, né? É E incrível. Jacó também começou assim, né? Jacó começou dessa forma aí, né? Agora, o que eu acho interessante é que aqui no contexto ele tem uma perguntinha. É uma palavra só, mas é uma palavra em formato de pergunta. Autoconfiança. Ou seja, será que esse é o caminho? Autoconfiança, confiar em si ou confiar nas promessas de Deus? É claro que muitas vezes é importante a gente confiar em nós mesmos. As crianças, por exemplo, quando elas começam a ter autoconfiança, elas começam a fazer as coisas sozinhas. Você aí já teve filhos, você lembra. Você vai colocar o botão na camisa. Não, já sei colocar. Você vai amarrar o sapato? Não, já sei. Leva meia hora para sair para ir para a igreja e tal, mas ele quer amarrar lá e tal, enfim, dá aula assim. Então eles começam a ser autoconfiantes. A autoconfiança, de certa forma, ela é positiva.
O problema é quando nós colocamos a autoconfiança no lugar da confiança que devemos ter em Deus. E aí nós temos algo bem interessante aqui, falando um pouquinho sobre a história de Jacó. O que me chama a atenção é que já havia sido feita uma promessa de Deus de que o maior ou o mais velho serviria ao menor. Então essa promessa não foi feita só ali no meio do deserto ali, já tinha sido feita na barriga. Na barriga. O cara estava na barriga da mãe dele. Exatamente. E foi feito para a própria mãe dele, para Rebeca. Ela que, inclusive, se você ler o contexto da história, foi quem incentivou ele lá a matar os cordeiros, fazer e tal, enfim, para pegar a pele e tal, para enganar, fazer parecido com o irmão dele, justamente para poder enganar o pai e receber a herança, né, ou a bênção da primogenitura dele, né? Ele já tinha conseguido também o direito da primogenitura quando ele comprou o direito de primogenitura do próprio irmão. Você lembra? No prato de lentilhas. O irmão vendeu no prato de lentilhas. O que eu quero com isso aqui? Toma aí, é seu e tal, enfim. Que também não precisava. Então, já havia sido feita uma promessa de Deus. Ele já tinha, em outras palavras, comprado o direito de primogenitura, só que agora ele estava querendo usurpar o direito de primogenitura. Então a gente pode ver que nesse primeiro momento, a confiança não estava nas promessas de Deus. A confiança estava em si mesmo, no seu jeito de tentar resolver as coisas, as circunstâncias da vida, ajeitar todas as coisas para que tudo se cumpra de acordo com sua vontade, e não esperando para que a vontade de Deus fosse cumprida. E aí a lição também ela coloca aqui nessa parte, a parte de Abraão. Você percebe que Abraão era o vô dele, mas ele agiu já tinha um padrão. Parece. Porque olha só, você veja, Abraão, Deus disse, você vai ser descendente, da sua descendência vai sair como estrela do céu. Você tá vendo as estrelas aqui, ó, como estrela do céu. Só que aí demorou, já tava com idade avançada. Aí a Sara falou, quem sabe aí tem Agar e tal, enfim. Tá, então tudo bem, né? Fazer o quê? Ele até... Vamos fazer cumprir a promessa de Deus. Cumprir a promessa de Deus, exatamente, né? E por conta disso, você vê as consequências de tudo que eles passaram. Porque eles não estavam dispostos a esperar a promessa de Deus ser cumprida. Não estavam dispostos a confiar de que se Deus prometeu, ele vai cumprir aquilo que prometeu. As consequências. Os filhos da Agar e tal, a briga que sempre houve entre Ismael e tal, enfim, né? A gente pode ver também aqui o que aconteceu. Ele teve que fugir de casa, falando sobre Jacó, fugiu de casa, não viu mais a mãe dele em vida, né? Ele teve que trabalhar 7 anos para uma mulher, foi enganado também, assim como ele enganou o pai, foi enganado também e tal. Você percebe as consequências? Agora, o que chama atenção nessa história é o seguinte, ele, quando entendeu tudo que estava acontecendo, ele disse, a minha vida precisa mudar. A partir de agora, ele teve um sonho e ele disse, eu vou ser fiel a Deus. Eu vou confiar nas promessas de Deus. Deus vai estar ao meu lado. Deus vai estar junto comigo. E quando ele começou a confiar nas promessas de Deus, as coisas começaram a tomar rumo na vida dele. E aí a história ela deixa algo bem interessante, falando sobre casamento. Você falou sobre o casamento quando começou aí e tal, né? Que o seu casamento, você falou, só tinha um fogão e tal, enfim. Eu creio que hoje você já tem, assim, uma vida, vamos dizer, mais próspera, né? Assim como Jacó, praticamente rico, né? Então, praticamente rico. Por quê? Porque você continuou confiando nas promessas de Deus. E aí tem uma promessa para nós também. Se a gente continua confiando nas promessas de Deus, se a gente confia realmente na vontade de Deus sobre nossa vida, nós estamos com a nossa confiança em Deus e não em nós mesmos, nós vamos ter certeza de que a vontade de Deus vai ser feita na nossa vida e Deus quer o melhor para os seus filhos. Progredir é uma questão de consequência, né? Consequência. De colocar a sua confiança, promissora, de colocar a sua confiança nas mãos de Deus. E é interessante, porque Deus, apesar de tudo que ele estava fazendo, desde os erros ali subsequentes da mãe e tal, e agora dele, a atitude que ele acabava de tomar, Deus aparece para ele e fala assim, eu vou cuidar de você. E a promessa de Deus era muito pessoal, né? Sim. Ele tem aquela visão ali, Deus aparece do lado dele e fala assim, olha, eu prometo a você que não vou te deixar até cumprir tudo que eu prometi para você. Quando eu tava lendo o título aqui... Você chorou! Não, eu vi a questão assim, autoconfiança. Lendo a historinha também, a questão de Abraão, eu só me via pensando em ansiedade, que é algo que pega muitos jovens hoje em dia também. Medo do futuro, como que eu vou fazer isso, né? Confiar em Deus, mas eu tenho que seguir um caminho aqui. A gente quer escrever a nossa própria história, só que a gente esquece que Deus é o autor da nossa história. E ele só pede pra gente confiar. Então ele fala pra gente não ter medo, que ele vai dar grande recompensa para nós depois. Então nós devemos confiar que Deus está escrevendo a história. E foi isso que Abraão fez depois, e a gente vai ver no decorrer da lição também que Jacó seguiu pelo caminho também, confiou em Deus. Aqui nós vemos o momento das vacilações de Abraão, passando para o neto, e você vê esse contexto da autoconfiança, parece sendo um problema genético quase. Vai passando de geração para geração.
Padrão, né? E isso acaba afetando principalmente o cotidiano. Nós só temos desconfiança na providência divina quando nós nos esquecemos do nosso passado. Porque se nós lembrarmos o que Deus fez para nós no passado, não vamos temer o presente e jamais ficaremos ansiosos pelo futuro. Porque a vitória, as coisas boas serão garantidas pelas mãos de Deus. Mas se olharmos as nossas derrotas, você vai ver que sempre foi proveniente dos nossos próprios esforços e nada proveniente de Deus. Aí poderemos temer sim pelo nosso futuro e pela nossa história. Mas quando vivemos diante da plenitude de Deus, não tem o que temer. Nós temos o melhor diante de nós e o Todo-Poderoso. Bom, é isso aí, galera. Você já teve uma noção meio que geral aí, o pastor César iniciou contextualizando aí essa história, esse dilema de Jacó em ser autoconfiante em ele mesmo, ou confiar na promessa que o próprio Deus tinha feito para ele. A gente vai ver nessa semana aí os passos que ele deu aí de um cara que vivia praticamente um dos personagens mais fraudulentos da história da Bíblia, a se tornar praticamente uma referência espiritual, um homem cheio de virtudes, um herói da fé, né? É muito mencionado Jacó ao longo da Bíblia, e vamos descobrir como é que foi esse passo a passo dele, para que a gente também aprenda com os erros deles, mas também com os acertos, que a gente vê isso muito claro na experiência dele, ele subindo essa escada, crescendo cada vez mais na sua experiência com Deus. Bom, ele começou a vida sozinho, né, Gabi? Gabi tá solteira ainda também aí, viu, rapaz? Tá ainda. E eu sei que Deus... Acho que ela ainda não tinha aparecido no podcast. Super, a partir de agora, comentários aí, por favor. Mas, por favor, olha, siga as redes sociais dela. Mas não é interessante. Histório. Mas é interessante, né? Porque isso também tem a ver, né? Essa questão. Inclusive, ele sai com essa recomendação de casa, né? Ele procura alguém da nossa parentela, do nosso credo, da nossa fé e tal. Mas ele começou a vida sozinho. Vamos compreender um pouco mais sobre isso aqui, Gabi. O que é que mais te chamou a atenção nessa parte aqui da lição? Primeiro, assim, que Jacó tentou começar sozinho. Ele tava fugindo primeiro, né? Então, ele tava fugindo, uma pessoa cheia de medos. Então, a culpa, né, acompanhava ele. Então, ele pensava, tipo, pra mim, acabou já, né? Como é que eu vou conseguir seguir a partir disso? Meu irmão deve estar bravo atrás de mim, meu pai chateado. E tava mesmo. E tava mesmo, de verdade, né? Então, ele tava perdendo essa confiança, mas ele esqueceu que Deus tinha feito uma promessa. Essa que é a questão, né? Ele fez uma promessa para Jacó, fez uma promessa para os seus antepassados também. E quando Jacó teve esse sonho, mostrando a escada, né? Também subindo até a escada que subia e descia, Jesus estava lá no topo e Jesus era essa reconexão que Jacó precisava ter. Então, Jesus... Ele era a própria escada, né? Exato, Jesus representava isso. Então, quando Jacó entendeu, logo após ele adorou e fez um voto. Essa é a parte... Esse ponto é importante. Essa é a parte importante que eu acho interessante. Então, entendeu, confiou e fez um voto, né? De dedicar sua vida ao Senhor. E, além desse voto também, ele promete a 10ª parte, né? De tudo que ele ganhasse, ele daria ao Senhor. Que era algo que, então, a gente entende que eles já praticavam. Só que uma parte interessante, eu não lembro agora se é segunda ou depois, Jacó não tinha nada. Então, como dar a 10ª parte do quê, né? Interessante isso. Até eu fiquei pensando, né? Chegando nessa parte da lição aqui, às vezes a gente espera, né? Cara, quando eu tiver na minha mão, aí eu vou ser fiel e tal. E essa experiência de Jacó ensina muita coisa, assim, pra gente. Sabe? Para os jovens que estão aí, quem sabe ainda na sua faculdade, tá no estágio ainda, quem sabe nem remunerado, né? E às vezes a gente fica pensando, é um aspecto importante, a lição tem falado muito sobre isso, né? Ser fiel a Deus em todos os aspectos da vida, mas também, especialmente dízimo da oferta, que é uma forma de você manifestar a sua fidelidade a Deus, sua confiança em Deus, sua obediência a Deus e o cumprimento desses votos a Deus, né? Eu lembro de um garoto no Macapá, né, que ele tinha um sonho de ser dizimista, né? Ele ficava triste porque ele não tinha emprego, não tinha nada. E ele queria tanto poder participar da pregação do evangelho, assim, compartilhando, apoiando com os dízimos, com as ofertas, né? E ele fez um voto a Deus. Senhor, eu queria tanto ter um emprego bom, eu queria ter um emprego que ganhasse bem, para eu poder contribuir bem para a tua obra. Eu queria ajudar o máximo que eu pudesse. E além de devolver, esse é o pacto dele, além de devolver o dízimo e a oferta, o dízimo e o meu pacto, o primeiro salário que eu ganhar, eu vou dar todinho para ti.
E achei bem interessante a experiência dele, né? Porque ele foi concursado na região lá do Brasil, acho que lá tu também conhece a parte norte ali, os concursados federais ganham realmente bem, porque tem toda uma questão envolvendo a distância e tal, professores e outros mais, quem estão vinculados aos órgãos públicos ganham um pouco mais, né? Do que o restante da federação. E interessante, né? Ele recebeu, entregou o recurso dele inteiro. Ele disse que foi o momento mais emocionante da vida dele, poder saber que Deus tinha abençoado ele. Ele estava tendo a oportunidade de estar sendo fiel ao voto que ele tinha feito a Deus, né? Então, você que está em casa, não espera você ter um emprego para você decidir ser fiel a Deus. Não espere ter um salário enorme para você ser fiel a Deus. Seja fiel a Deus antes até de você receber. E já espere a bênção de Deus, porque acredite, Deus vai te abençoar. Alguém mais queria comentar aqui sobre essa experiência de Jacó aí? Quando nós olhamos esse contexto, principalmente essa vida sozinha que Jacó teve, às vezes nós estamos falando para muitos jovens que estão tentando começar a vida sozinho, longe da família. Quando eu fui fazer faculdade de teologia, eu saí lá da minha cidadezinha de Cajuru, interior de Ribeirão Preto, e fui para a Bahia, para um lugar que eu nunca estive. Não sabia como chegar. Eu ali na época não tinha ainda tanta internet, celular, Waze, não tinha essas coisas. Já faz alguns belos anos, mais de uma década isso atrás. Então, né? Oi? Faz um bom tempo, então. Tem mais de uma década, olha, pra você ver. Passa rápido, entendeu? 2008, para você ter uma ideia. E quando você pega esse contexto, teve que sair da parentela, ir para uma terra que ele não conhecia, trabalhar com um tio que era desonesto, viver o contexto de desonestidade, amargar algumas coisas que ele viveu sozinho e não tinha para quem falar. E às vezes nós estamos encontrando algum jovem que possa estar passando por isso, pastor. Porque algum jovem pode estar olhando hoje para nós aqui e falar assim, poxa, minha vida pode se identificar com a de Jacó. Estou sozinho, não tenho ninguém, estou vivendo uma situação traumática, vivendo uma ansiedade, uma depressão. Às vezes uma farsa. Vivendo um momento de vida que ele não deveria estar vivendo. Uhum. Consciente às vezes disso, longe de Deus. E pensando assim, até que ponto eu tenho que ir nisso? Jacó, ele teve um estalo mental. Ele acordou onde ele teve um encontro com Deus. Verdade. E nós precisamos ter esse encontro com Deus. Lembrarmos que a escada que nos liga da terra para a eternidade é única, é Cristo. E Jesus, ele está ali. Quando você vai para o livro Caminho a Cristo, o capítulo que fala a ponte sobre o abismo, Jesus interligando a terra diante do abismo que foi feito pelo pecado. Então esse Jesus, esse Salvador, esse restaurador, ele está disponível a mim e a você constantemente para poder fazer novas todas as coisas. As palavras de Paulo se complementaram na vida de Jacó. Diante aonde ele tinha vivido uma vida de tragédia, agora ele tendo um recomeço para ter uma vida somente de bênçãos que estavam agora sendo proporcionadas pelas mãos do próprio Deus. Pastor César, o cara até pode começar sozinho, né? Ele só não pode continuar sozinho, né? E terminar. É isso aí, é verdade. Ô, Léo, até me ajuda aqui, você até comentou agora há pouco aí, eu queria que nos ajudasse comentando aqui um pouco mais, porque teve um momento na experiência de Jacó que ele teve que abrir as portas do coração dele para uma obra que o Espírito Santo queria fazer na vida dele, né? A gente até mencionou aqui a possível história de alguém, quem sabe se pode se encaixar na experiência de Jacó, mas uma coisa muito presente em nossas vidas são os traumas, né? São as frustrações, né? São as decepções, são nossas tentativas frustradas de querer tomar as rédeas da nossa vida em nossa própria mão, e às vezes ter que encarar uma frustração, uma decepção, alguém que às vezes só fica te puxando para baixo, te enganando, ou às vezes vê até a angústia de você saber que tem vivido uma vida de aparência, ou conquistado até coisas, mas por meios ilícitos, né? E sofre com isso, né? E às vezes tá ali num relacionamento, né? Você tá lá, beleza, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou escolher do meu jeito, eu vou usar a minha sexualidade como eu quiser, o dinheiro como eu quiser, o tempo que eu me achar bem melhor, tô nem aí, eu vou curtir, etc e tal. A gente pode viver nossa vida como a gente quiser, né? Até andar sozinho, viver sem Deus, etc. Mas tem um sentimento que sempre pode, muito provavelmente deve estar batendo na porta de alguém também, no coração de alguém, que é a culpa, né? Sentimento de remorso. O peso, às vezes, do pecado, de uma vida sem Deus, né? Que iniciativas essa pessoa pode ter para voltar a se reconectar com Deus, a subir esses degraus, né, que vão reconectar você de volta com o céu? Primeira coisa é reconhecer.
Jacó, ele teve que entender que o significado do seu nome havia se tornado a sua personalidade. Enganador. Esse era o significado do nome de Jacó, né? Enganador. Isso. E quando você para entender o contexto que você vive e você tem a autoaceitação, não de querer continuar vivendo, mas de saber o que está fazendo de uma forma consciente e entender que precisa de um novo direcionamento, aí as rédeas já não devem estar mais nas suas mãos. Você tem que permitir que Deus venha fazer o querer e o efetuar na tua vida. E esse é um dos momentos mais difíceis, porque quando nós soltamos as rédeas da nossa vida e permitimos que Deus faça o melhor, tem muita coisa que vai doer. Uhum. Aí você vai entender que o problema às vezes não é com a sociedade, não é com o governo, não é com o pastor da igreja, não é com o podcast que eu estou assistindo. O problema sou eu. E o maior desafio do ser humano é a luta com ele mesmo. Não é com coisas estereótipas e dentre outras coisas. É você tentar entender que você precisa de mudança, que você precisa se apegar a Deus, que você precisa se renunciar e entender que a tua vida não é nada sem Jesus. Bom, gente, vocês veem aqui que tem alguns passos. Pode falar, César. Tem alguns passos práticos, né, como a gente se encontra com Deus. Isso. Eu gostaria só de voltar um pouquinho aqui ao início, porque tá falando aqui, por exemplo, você se casaria com alguém que não faz uma promessa pra você, que não faz nenhuma promessa? Estranho, né? Quando a gente tá lá no altar, já tem lá, né? Eu prometo. Então, começa a namorar e fala assim, imagina, vem uma tranqueira aí pra Gabi aí, fala, Gabi, você é menina especial e tal, etc. Mas assim, ó, quero deixar claro que a gente vai namorar a vida todinha. A gente nunca vai casar. Exatamente, nunca vai casar. Aceita não, hein, Gabi? Fica de olho, tá? Fica de olho, né? E aí também é um recadinho pra você aí, jovem, que já tá enrolando a namorada aí há uns 5, 6 anos. Toma jeito. Te orienta, pecador. Te orienta. Tá na hora de se orientar. Mas é isso, ó. Então, se casaria com alguém que não faça promessa, não tem como. No próprio altar você diz, eu prometo amá-la, respeitá-la, né? Prometo me abster de todas as outras, né? Me mantendo somente fiel e puro a você. Então, existe a necessidade de promessa. A mesma coisa acontece com Cristo, sabe? E muitas vezes nós estamos com sentimento de culpa por alguma coisa que a gente fez, assim como Jacó estava com sentimento de culpa. E eu achei interessante também naquele sonho da escada, só voltando um pouquinho, eu sei que a gente já está à frente aqui, mas só voltando um pouquinho, veja, não foi iniciativa de Jacó dizer, Senhor, pequei, por favor, me ajuda e tal. Foi iniciativa de Deus. Ele disse, ó, eu vou prometer aí, ó, posteridade vai ser legal, você vai ter bênçãos na sua vida e tal. Enfim, foi a iniciativa de Deus. E não é diferente do dia de hoje. A iniciativa para nos perdoar já foi de Cristo. Há 2000 anos atrás ele já morreu lá na cruz do Calvário por nós. Ele já fez o que tinha que fazer para nós. Ele já prometeu, ainda promete mais. Diz, ó, prometo te perdoar. Eu prometo te ajudar na tua escada aí da tua vida de santificação. Eu prometo que eu vou voltar. Eu prometo que eu quero viver contigo por toda a eternidade. Então as promessas já foram feitas. Agora precisa ter uma decisão da nossa parte. Quais são as iniciativas que nós tomamos? Primeiro, ser batizado. Eu preciso me batizar. Sim. Não dá pra ficar namorando com Cristo a vida inteira. Eu preciso tomar uma decisão. Ele já tomou a decisão por nós. Dizendo já nos prometeu. Sim pra ele também, né? Dizendo sim pra ele. Dizendo sim pra ele. Que mais? Ó, ser membro regular de uma igreja. Sabe? Constantemente ativo na igreja. Missão. Vai lá, vem na vida. Missão. Tem missão Caleb aí, suas férias no topo. Tem gente que faz Caleb o ano inteiro. Faça Caleb o ano inteiro, então. Um ministério que você ama, que você gosta. Um ministério que você ama. Desbravadores e aventureiros. Não quero puxar sardinha pra lado nenhum aqui. Escola Sabatina. É muito bom. Serviço pessoal. Comunicação. Pronto. Pronto. Todos percebe? envolvidos. Que mais? Olha só, dedicar tempo também para comunhão com Deus. A gente precisa dedicar tempo. Hoje em dia a gente tem tempo para tudo. Já viu? A gente tem tempo para as redes sociais, a gente tem tempo para uma televisão, a gente tem tempo aí para assistir tantas séries e tal, e tem série de tudo que é jeito. Mas será que a gente tem aquele tempinho para Deus? Isso é importante, tempo para Deus. Que mais? A gente também precisa ter guardar o sábado, a questão da pureza sexual, né? Se manter puro até o casamento, ser fiel ao cônjuge para aqueles que já são casados. Estilo de vida, cuidar do estilo de vida. A gente sabe aí que Deus deixou, né, algumas restrições, às vezes alimentares, cuidar da saúde. E aí tem os 8 remédios naturais, o sol, o ar puro e tal, alimentação saudável, exercício físico e por aí vai, né? E também, é claro, a gente ser fiel a Deus naquilo que não pertence a nós, que são os dízimos, também as nossas ofertas, né? Ajudando a causa do Senhor. Então, existe algumas iniciativas que a gente pode tomar. Práticas, né? Iniciativas práticas que a gente pode tomar para abrir a porta ao Espírito Santo e dizer, olha, realmente,
obrigado pelas promessas, agora tá a minha parte de ser fiel a ti. Eu quero prometer crer nas tuas promessas. Olha que louco, hein? É. Mas é isso aí. Então, de forma prática, não pense que é algo subjetivo. Como é que eu faço? Tá aqui passos claros, práticos. E se você, por alguma razão, fala para alguém, fala para algum jovem que está aqui, eu tive essa experiência agora lá no agosto, lá no Nordeste, ano passado, fui fazer uma semana de oração lá em Teresina, Central Teresina. Até mandar um abraço aqui para os jovens de lá também, jovens incríveis. E uma dessas meninas, que hoje é líder de jovem lá, uma menina dedicada à área de saúde, ela me contou um pouco de testemunho, longe de Deus, afastada, sabe? Conhecia a palavra e voltou para Cristo ouvindo o podcast. Voltou a ler a Bíblia, voltou a estudar a lição. O nosso podcast? Que legal. Foi rebatizada. E eu estava saindo já no sábado. Pastor, tem que te contar, pastor. Ela me contou tudo. E ela foi rebatizada. Quem sabe tem alguém, um jovem aqui, tem que ser rebatizado de novo. Começar, zerar de novo. E começar de novo. Renovar os voltar a guardar o sábado, voltar a ser fiel. Quem sabe lá no seu patrão e falar, olha, eu guardo o sábado agora. Mas você nunca guardou. Agora você vai passar a guardar. Fala para ele agora. Eu fiz um voto de fidelidade com Deus. Faça isso a partir de agora. Não tenha medo de desafio a Deus. Aqui devolver aquilo que pertence a Ele. E acredite, vai ser apenas uma resposta de todas as bênçãos que Ele já prometeu derramar sobre a sua vida. Aí, se formos fiéis a Deus, Deus é fiel também para cumprir suas promessas na nossa vida. É fantástico, né, cara? É fantástico. Vamos lá, agora vamos pro hipertexto aqui, gente. Chegamos aqui numa parte muito importante que cada classe de jovens aí separa esse momento para, de forma criativa, construir a sua rede semântica, né? A palavra-chave da semana é fraude. Nossa, tem uma coisa que é comum em nossa cultura, é isso aí, né, gente? Fraude, é incrível, né? E na experiência de Jacó e na vida de muitos cristãos, né? Quem sabe em algum momento da nossa vida também, isso foi uma grande realidade. E eu queria que vocês nos ajudassem a construir aqui quais as implicações, né, que esse tipo de postura diante de Deus pode causar na vida de alguém, né? A gente já viu que causa tanta dor, tanto sofrimento, né? Tanto sentimento de insegurança quanto ao futuro. A palavra-chave é fraude. Eu queria começar aqui pelo César. César, qual foi o texto aí que você escolheu? Qual é a palavra que você queria acrescentar aqui à nossa rede semântica? Maravilha. Então eu vou ler o texto que eu escolhi, está em Mateus, capítulo 11, verso 28 e 29. Estou lendo aí a versão nova, revista e atualizada, e aqui diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem faz esse convite? Em primeiro lugar, Jesus. Aí o verso 29, que é onde eu gostaria aí de tirar a palavrinha aí chave, diz assim, ó: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A palavra que eu gostaria de usar aqui chama-se humildade. Nossa. Se a gente aprender a viver uma vida humilde, a gente vai aprender que não há necessidade de fraude. Você pode ver, as pessoas elas cometem fraude porque elas querem viver uma vida mais ostensiva. Então a gente precisa aprender um pouco da humildade de Cristo. Cristo diz o seguinte, olha, as raposas têm ali os seus covis, lá os pássaros têm seus ninhos, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. E nem por isso ele estava querendo algo que não era dele, querendo tomar posse dos outros, querendo ser fraudulento com alguma coisa. Vive uma vida humilde. Se a gente aprender a humildade de Cristo Jesus, a gente vai ver que a fraude não vai existir no nosso vocabulário, muito menos em nossos pensamentos e ações. Porque não tem coisa mais terrível do que você aparentar ser o que você não é, né? Exatamente. É muito ruim, né? É difícil, ninguém consegue isso. Pode conseguir por um tempo, mas ninguém consegue fazer isso a vida toda, né? E aí, Gabi, qual é o texto que você escolheu? Qual é a palavra que você escolheu? O pastor colocou aqui, César, humildade. Bom, o meu texto é Filipenses 2,13. Diz lá assim: Porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que ele quer. Uhum. Então, entendendo o que é fraude. Fraude é o cumprimento de é o não cumprimento de um dever, né? Então, a minha palavra é obediência. Porque quando obedecemos e somos submissos à vontade de Deus, nós seremos íntegros e dignos. Muito bom, muito bom. Então, decida ser obediente. Acho que a forma mais inteligente de viver a vida é essa, sabia? Decide ser obediente àquilo que Deus nos orienta. E aí, Léo, qual é o texto que você queria Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Cada um dê conforme determina o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A palavrinha que quando você olha para fraude, humildade, obediência, eu coloco caráter. Você tem que ter caráter para fazer as coisas que são certas e você tem que ter caráter para fazer aquilo que está condizente com a palavra de Deus. Uhum. Eu acho que caráter, ser uma pessoa idônea, você ser honesto naquilo que você faz é algo suplementar para a nossa vida. Jesus até menciona aquela experiência lá, né, que é um spoiler de uma lição top, tá vindo por aí, tá, gente?
Mas é interessante, né, como Jesus valoriza, né, a atitude daquela viúva que está lá no templo e tal, né, porque ela foi coerente, né, ela teve caráter de dar aquilo que realmente Deus esperava, tudo, o melhor que ela tinha, né. Às vezes a gente tem tanto, cara, né, tanto, Deus nos abençoa tanto, com recursos, talentos, habilidades, né, e a gente só guardando. Ou quando não dá migalhas para Deus e para sua obra, né, não, mas isso aqui eu não vou me envolver, eu não vou usar meus dons. A prova básica é quando você vai dar uma oferta na igreja. Você está passando a salva, você abre a carteira, você vai na maior nota ou na menor nota para você dar na hora? É incrível, né, só cara? as moedinhas, né? Como às vezes a gente é tentado a viver essa... É uma fraude, né, cara? Porque assim, ser coerente, nesse texto que você leu, é você ser proporcional àquilo que Deus te deu, né? De forma planejada, alegre, não dá com tristeza nem com obrigação. Você sabe que o caridoso, ele tem um ditado caridoso. O que é seu, e o que é meu é seu, se você precisar. Que legal. Mas o egoísta, ele diz o seguinte, ó, o que é meu, e o que é teu é meu, se eu conseguir tomar. Você percebe? É o egoísta, né? É o egoísta. Cara, você vai pro corte, hein, cara? É? Ficou top Então precisamos demais, ser cara. caridosos cada vez mais. Eu vou assistir pra anotar isso aí, viu? Gente, vamos caminhando aqui pro final. Além de você que você ouviu aqui, a gente construindo essa semana. Lembra que a fraude é algo temporário. Gente, fraude é algo que vai levar você a viver a vida de engano, vai gerar culpa, aquela forma de dar aquele jeitinho de aparentar ser o que você não é. Não funciona, gente, não rola. Seja feliz, vive de forma íntegra, obediente a Deus, de forma humilde, permitindo que Deus construa um novo caráter, quem sabe, na sua vida aí. Mude seu nome, mude sua história, como fez também com a experiência aí de Jacó. Bom, eu queria, caminhando já aqui pro final, queria pedir que o César nos ajudasse aqui na parte do compartilhe. Momento de aplicar aqui, como exercitar a fé, César? Como tornar a fé algo prático na minha vida diária? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, a Bíblia diz que quando Jacó, ele teve aquele encontro com Deus, ele fez um voto ao Senhor. Algo prático. Algo prático. Ele fez um voto. Ele disse, olha, Senhor, a partir de agora, eu prometo que eu vou dar a 10ª parte aqui, não é minha, é sua, eu vou devolver. Interessante que ele recebeu a promessa e não tinha um centavo, não tinha nada. Ainda assim, ele decidiu fazer um voto ao Senhor. Na nossa vida não é diferente, nós precisamos fazer votos também. Só que Deus não quer que a gente só faça os votos. Deus quer que a gente cumpra os votos em nossa vida. Então isso é importante. É colocar a fé em prática. Ou seja, eu creio nas promessas de Deus. Então agora eu vou devolver aquilo que não pertence. E olha, uma coisa interessante quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, sobre fidelidade. Imagina só, por exemplo, você tem um boleto para pagar e você tem o dízimo para devolver. Igualzinho a conta do boleto. Igual a conta do boleto. Uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. E você não sabe se o dinheiro vai dar pro final do mês, se não vai dar para as contas e tal. Meu amigo, aí é que a gente coloca a fé em prática. É aí que a gente vai realmente ver se a gente está nas mãos de Deus e confia em Deus ou se a gente é autoconfiante. Não, eu vou pagar esse boleto mês que vem, eu dou um jeito aí no dízimo. Mas Deus vai entender, Deus vai entender. Eu parcelo com Deus. Deus vai entender. Então, a gente vive essa experiência muito comum, né? Até na pandemia, tinha uma experiência ali no pastor me contando, né? Como era difícil, né? Que achando na pandemia, igrejas fechadas e tal, tinha algumas irmãs, às vezes tesoureiras, tem algumas pessoas que cuidam das finanças de cada igreja, né? Funciona assim na igreja adventista. E aí tinha uma tesoureira que estava passando um momento bem complicado, foi orientada assim, porque ela já tinha idade, o pastor foi na casa dela, né, para poder recolher os dízimos que os irmãos tinham entregado, para poder levar na associação, distribuir para o mundo, como é feito na igreja adventista, né, tinha um sistema bem organizado para isso, de forma equitária e tal, enfim. E aí, então o pastor chegou lá e a irmã pegou e entregou aquele pacotinho, né, todos os recursos dos irmãos, comprovantes, tudo bonitinho, organizadinho, ele percebeu uma família bem humilde, uma casa bem humilde, e ela entregou para ele, né, fiel ali na orientação que Deus deu a ela, a função que ela tinha. E então o pastor ali, né, foi sensível, rápido, percebeu que a família ali podia estar, quem sabe, precisando de alguma coisa, né? E aí o pastor recebeu o recurso, agradeceu a irmã e tal, e perguntou, irmã, como tá aí em casa e tal? Sei que tá difícil, a pessoa não tá saindo, né? A senhora já é idosa, etc. Como é que tá aí as coisas em casa? Como é que tá a questão da comida? E ela olhou no olho do pastor, aqui na Paulista Leste, e ela falou assim, pastor, a última coisa que a gente tinha na casa, aqui na nossa na dispensa aqui e tal, acabou hoje. E começou a chorar, né? E aí o pastor rapidamente foi lá e começou a chorar também, me contando. Comecei a chorar, fui no carro, peguei 2 cestas básicas, já ia com um monte de cestas básicas dentro do carro, né? E aí, sentindo alguma necessidade, ele ia entregando. Entregou para aquela irmã, orou com ela e parabenizou ela pela fidelidade dela. Uma pessoa humilde, sem recursos, agora sem alimento, com dinheiro, que ela poderia justificar. Deus entende, né, cara? De Deus, eu sou serva de Deus. E ela foi fiel a Deus. Não tocou no que era de Deus. Então, às vezes a gente é especialista em fazer votos, né? Não é verdade? É verdade. Voto de ser puro, voto de não ver porcaria, de não assistir porcaria, de não ter relacionamentos tóxicos, né?
e de às vezes de não ser honesto na nossa vida acadêmica, coisa parecida, e também no dízimo nas ofertas, mas de nada vale, né, pastor César? Fazer votos lindos e você não cumprir. E cumpra, custe custar, porque Deus é fiel. Ele é fiel. É fiel, cara. Ele é fiel em tudo, Gabi. E sabe Não, quando? Pode falar. Bem rapidinho. Sabe quando que a gente coloca a nossa fé em prática? É o seguinte, é quando a gente passa do material para o espiritual. Tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, tá? Mateus capítulo 6, verso 21, que diz assim, ó, onde está o teu tesouro, também está o teu coração. Quando a gente passa do material para o espiritual, nós começamos a exercer uma fé prática. Não é fácil, mas é possível pelo poder. Então, em outras palavras, gente, exercite a sua fé. Gabi, tu ia falar? Eu só ia comentar que a gente falou de Jacó, que ele não tinha nada e mesmo assim devolveu. Porque a questão do dízimo a gente devolve para receber as bênçãos depois, né? Esse é o verdadeiro exercício de fé. A gente devolve e confia que Deus está cuidando da nossa vida. Ainda se devolve porque Deus já te deu, né? Exatamente. Verdade. Ele criou nas promessas de Deus sem ter nada. Exato. Deus disse que ia dar para ele, né? Uhum. E é interessante, né? Porque se você, quem sabe, tá aqui, né? Por onde que eu começo? Cara, a Aline, minha esposa, quem sabe seja meu melhor case de fidelidade em dízimos e ofertas, né? Ela me contando, né? A gente na faculdade ainda. Primeiro salário dela como professora de alfabetização de adultos, né? Ali tive um contrato com o banco e tal. R$120 na época, né? E ela me contava, nossa, toda vez que ela recebia o salário, o primeiro salário que ela recebia, toda vez que ela recebia era aquele tormento, a mãe brigava, e era aquela confusão, às vezes até agredia ela, e aquela confusão toda, como é que pode, você vai devolver dízimo para pastor, você tá louca, devolver dízimo para esse negócio de igreja. Hoje minha sogra foi batizada e tal, ela entende hoje e tal, mas assim, como era difícil para ela recebia no banco, tirava, entregava na casa do tesoureiro, não conseguia nem entregar na igreja no sábado, e devolvia o que sobrava. Às vezes até apanhava por conta disso. Mas assim, como Deus é fiel. E ela, desde o começo, começou com dízimo e aprendeu sobre o pacto desde muito cedo, né? Ela tem um pacto hoje já bem mais do que o básico do dízimo. E essa experiência só aumenta, né? Porque o dízimo e a oferta, você que está ouvindo a gente, deve imaginar, deve ser alguma coisa, né? Uma forma de barganhar com Deus, uma coisa parecida. A princípio, até imaginamos que Jacó fez isso, né? Se o Senhor me abençoar... Não. De tudo que o Senhor abençoar, eu te devolverei o dízimo. Jacó não tentou negociar. Isso, não era uma questão de barganha, tampouco uma troca. Era uma forma de dizer assim, Senhor, eu sou inteiramente teu. O Senhor é prioridade em minha vida. E tudo que eu tenho, que eu vou ter ainda, eu tenho certeza que é o Senhor quem vai me dar. Eu queria que vocês nos ajudassem a concluir com isso aí, começando pelo Léo aí, considerações finais aí. Qual é na última parte aqui, da parte do consenso final aqui? Inteiramente teu. O que essa questão do dízimo, oferta, esses pactos de fidelidade de fato representam diante de Deus? Quando nós aprendemos a principalmente mexer na questão financeira da nossa vida, nós conseguimos tirar a parte do egoísmo do nosso coração. E o maior defeito do ser humano é o egoísmo. Um dos maiores benefícios do dízimo e oferta é isso aí, né? Ele vai tirar teu egoísmo. Você vai entender que o que você está devolvendo, você não está dando para Deus. Você está devolvendo algo que não te pertence. Não, você está sendo honesto, né? Honestidade, primeira coisa. Devolveu que não é seu, né? Porque o próprio Deus fala assim, vocês estão me roubando. Em que te roubamos? Dízimos e nas ofertas. E é isso que nós precisamos entender. Quando os cristãos eles conseguem entender que precisam ser dependentes de Deus, mas precisam ser fiéis a Ele, não somente uma falácia de um voto, mas na íntegra do contexto disso, você vai ver que a tua vida vai ser diferente. Rapidinho, só para você entender, eu estava como pastor em um lugar aí, de repente um irmão, eu terminei os estudos, nós batizamos ele, e era final de ano. De repente ele chegou, pastor, vou devolver meu primeiro dízimo na igreja. Tava com envelope gordinho, 13º ali, férias, tudo junto, falou assim, vou devolver amanhã, pastor. Ele pegou o filho de manhã indo para a igreja, o filho começou a passar mal, correu para o posto de saúde. Foi lá tomar medicação e falou assim, cara, eu tenho que correr para a igreja porque eu quero lá devolver meu dízimo. Quando ele pegou a criança, colocou dentro do carrinho, voltou para a igreja, chegou na hora de passar o dízimo e oferta, de repente ele olha, cadê o envelope? O envelope tinha caído lá no posto. Daí ele falou assim, ele olhou para mim, pastor, meu dízimo, eu falei assim, irmão, o que é de Deus, ninguém toca. Fica tranquilo. Quando eu acabei de falar, uma pessoa bateu lá na porta da igreja e falou assim, quem que é fulano de tal? Falou assim, tava esse papel que caído lá no posto de saúde, viu o símbolo da igreja
e eu vi que tinha uma igreja aqui perto. Olha só. Eu vim entregar aqui, não sei nem o que que é. Tava todo o dízimo dele lá, guardadinho. Que fantástico. Você entendeu? Então, assim, é inteiramente teu, Deus. Não é meu. E quando nós decidimos ser fiéis a Deus, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Gabi, considerações finais aí. O que eu vejo assim, uma das palavras-chave que eu coloquei também é confiança, né? Uhum. Nós precisamos confiar que Deus nos dá Inteiramente, né? porque Ele nos ama também, né? Uhum. E como a gente comentou no começo, Deus é o autor da nossa história. Ele sempre tem o melhor pra gente. Então vamos entregar, devolver como uma forma, o nosso voto, né? Uma forma de confiança de que Ele está em nossas vidas também, cuidando de cada detalhe. De cada detalhe que a gente precisa. Sensacional. E aí, César, considerações finais aí rapidinho pra gente. Olha só, hoje muitas vezes a gente vive, eu coloco junto aqui, é diferente, aqui tá dizendo inteiramente teu, a gente coloca inteiramente meu. Tudo é meu, tudo é meu. Mas há uma máxima na mordomia cristã que diz assim, ó, tudo de mim em resposta a tudo de Deus. Uhum. Deus deu tudo. Ele me deu a vida, ele me criou, e quando eu errei, ele morreu na cruz por mim. Deus deu tudo que ele tinha para me salvar. Então, em resposta a tudo de Deus, eu tenho que dar tudo de mim. Tudo de mim. Só que o dar tudo de mim, aí a lição deixa algo bem interessante. Tá lá, Conselho sobre Mordomia, diz assim, ó, os cristãos devem agir guiados por princípios fixos, não vacilantes, mas princípios fixos. E aí, esse mesmo texto diz o seguinte, um pouquinho para baixo, é a negligência desses deveres claramente revelados que traz trevas sobre a igreja. É sacrilégio. Então a nossa vida precisa realmente ser de Cristo, ser de Deus, estar inteiramente em Deus. Assim teremos alguns princípios fixos em nossa vida, na certeza de uma coisa, Deus está cuidando de nós. O salmista já disse, eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Assim como Deus cuidou de Jacó, Deus vai cuidar da sua vida até chegar nas mansões celestiais. Eu não tenho dúvida disso. É isso aí, gente. Amém. Amém. É isso aí. Confie em Deus, dependa de Deus, seja fiel a Deus. Faça votos e os mantenha pela graça de Deus em resposta a esse tudo, né, César? Que Deus já entregou pra gente. Gabi, faz uma oração pra gente aí, por favor, para que esse conteúdo, esse bate-papo estimule alguém, não só a ter um encontro, voltar para Deus, voltar às práticas, né, dos princípios fixos que Deus deu pra gente e não ter medo, porque quem vive assim, vive nessa postura de um doador desta forma, dessa natureza, como Jacó também, a tendência dele é ser muito promissor, ter uma vida feliz, sem culpa e cheia de alegria e felicidade. Ora pra gente, Gabi. Sim. Senhor, agradecemos por esse bate-papo aqui, agradecemos por ter a oportunidade de falar mais sobre sua imensa bondade, imenso cuidado que o Senhor tem em nossas vidas. E através do dízimo e das ofertas, nós temos a possibilidade de agradecer e reconhecer também o quanto o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Que não possamos ser egoístas ao devolver, e a devolução dos dízimos é um ato também de agradecer e reconhecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. E de demonstrar que somos inteiramente teus, seus. E abençoe cada jovem que escutou o nosso podcast, é o que pedimos também, que esteja em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Gabizinha. Muito obrigada, Gabizinha. Victório, para ficar registrando aqui, gente. Um dia eu acertei, tá vendo? Obrigado, Léo, mais uma vez aí pela companhia. É muito bom estar com você aqui, tá, brother? Prazer é nosso. Eu, César, você é demais, hein, cara? Que insights legais estar com vocês aqui. Aprendi demais, muito bom. Bom, e a você também que está em casa aí, acompanhando em algum lugar, ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Não esquece de perseguir também a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, também no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe, permita que esse conteúdo motive alguém a também decidir viver uma vida promissora, uma vida de doação e promissora na obra de Deus, para que você desfrute dessa experiência de intimidade, de entrega completa a Cristo, tá bom? Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos aí em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.